Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. O IAC tem um tesouro aqui que está escondido, que estão só esperando para ser descoberto. A cada ano que passa, a gente percebe que está mudando o perfil do consumidor, mas é uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas querem ir para uma cafeteria e tomar um café diferente. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do Agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Percebo um nível de complexibilidade muito alto. Além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, né? São cafés com nível de complexibilidade únicos. Essa pesquisa que vem sendo conduzida no IAC, na verdade uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo tipo de café para a cafeicultura brasileira. Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação aos resultados do leilão A5, né, em que os projetos ligados à geração de energia elétrica a partir da biomassa de cana lideraram, né, os volumes contratados neste leilão. Então, para a gente falar sobre esse assunto, para falar também sobre todo o potencial da biomassa e também do biogás para geração de energia elétrica, a gente conversa ao vivo agora com o Zilmar Souza, que é gerente de bioeletricidade da Única. Zilmar, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, eu que agradeço o convite, uma honra poder participar aí do programa de vocês. A honra é nossa, Zilmar. Bom, queria que você começasse falando para a gente um pouco, então, em relação aos resultados, né, do leilão A5, em que, de fato, né, os projetos ligados à geração de energia elétrica a partir da biomassa da cana lideraram os volumes contratados, né? Fala um pouco para a gente sobre esses resultados do leilão, então. Regularmente tem leilões no setor elétrico para contratar a demanda para o atendimento dos consumidores das distribuidoras. Esse leilão chama-se A5 porque ele ocorre com o início de suprimento 5 anos depois. Então, esse leilão aconteceu dia 30 de setembro agora. Quem se sagrou campeão ou vencedor neste leilão tem aí a missão de construir uma termoelétrica ou investir numa termoelétrica ou numa eólica ou numa fonte fotovoltaica, ou mesmo numa hidrelétrica, e daqui 5 anos, em 2026, iniciar o suprimento para atender a demanda dos consumidores cativos, que são as residências, pequeno comércio, pequena indústria, atendidas pelas distribuidoras. E nesse último leilão, no dia 30 de setembro, o A-5, a biomassa foi a fonte que mais comercializou a energia no certame. Ainda que seja um certame que contratou pouco, porque ainda não estamos tão regular em termos de demanda a contratar, mas é importante notar, como você bem observou, que a biomassa foi a fonte que mais vendeu neste certame, sendo sozinha responsável por 35% do total comercializado neste certame. Concorremos com eólica, fonte hídrica, fotovoltaica, térmicas a gás, carvão, e a biomassa foi não só a que mais vendeu, como a que teve o maior deságio em relação ao preço teto, em relação a todas as fontes. Então, a biomassa está aí de parabéns por conta dessa boa performance no dia 30 de setembro.
Com certeza, né? Zilmar, queria que você falasse um pouco também, né? Apesar da gente ter um volume contratado pequeno, né? Acho que é importante, né, essa iniciativa, porque de alguma forma é um reconhecimento também dos atributos de uma fonte de geração de energia elétrica que a gente vê no futuro, né? Que a gente olha lá à frente como um ideal para a gente, né? Importante que nós temos um grande potencial. Se você observar, o potencial de geração para a rede elétrica nacional da fonte de biomassa, aí leia-se biomassa sólida, biomassa a partir do cavaco, do bagaço, da palha, da cana-de-açúcar, e também líquida e gasosa, no caso o biogás. Nosso potencial aproveitado hoje é da ordem de 15% apenas. Então, é uma grande avenida para a gente poder estender ainda mais a nossa participação na matriz elétrica brasileira. Então, é importante termos uma continuidade na contratação, e esses leilões são importantes porque oferecem contratos de longo prazo. Nesse certame que eu acabei de mencionar, foram comercializados a energia de 6 projetos para começar a entregar em 2026. Desses 6 projetos, todos a biomassa da cana, temos também um de cavaco de madeira. Esses 6 projetos, mais esse um de cavaco de madeira, vão receber um contrato, vão entregar num contrato por 20 anos, tendo uma receita reajustada pelo IPCA. Então, essa garantia de receita ajuda muito na financiabilidade dos projetos de biomassa, quer seja biomassa sólida, cavaco de madeira, bagaço ou biogás. Então, é importante a gente continuar contratando de forma regular e crescente a fonte de biomassa, porque estamos aproveitando apenas 15% desse enorme potencial de energia renovável para a rede nacional. Sim. Zilmar, você mencionou, né, como a gente usa esse potencial hoje, mas queria também saber a sua visão de futuro. Você acha que lá à frente, a gente, né, nos próximos anos, nas próximas décadas, a gente deve começar a olhar mais para esse potencial que a gente tem de geração de energia elétrica a partir de biomassa e biogás aqui no Brasil? Com certeza. Esse certame, por exemplo, com esses 7 projetos comercializados, vão agregar aí um pouco mais de R$1 bilhão em investimento. Então, é importante a gente continuar contratando dessa fonte renovável, porque ela é estratégica também para o setor elétrico. Porque esse potencial que nós temos é um potencial de poupar água nos reservatórios, porque a geração a partir da biomassa, principalmente da cana, ela é uma geração que acontece no período seco e crítico do setor elétrico. E a gente está observando, principalmente na última década, a incapacidade da gente conseguir preservar os reservatórios como a gente gostaria. Então, nós estamos construindo mais usinas com reservatórios por questões ambientais, socioambientais. É um caminho quase que sem volta você ter que diversificar a matriz energética, elétrica brasileira, com fontes que não sejam tão intermitentes como eólica, a fotovoltaica, mas fontes que consigam dar uma certa regularidade e segurança no suprimento e poupem água nos reservatórios. Nesse requisito, a biomassa cai como uma luva para o setor elétrico, porque, além de não ser intermitente, ela é uma fonte renovável. Então, nós caminhamos hoje para investir muito na geração termoelétrica a partir de gás natural, que é uma fonte um pouco menos agressiva do ponto de vista das emissões, mas é uma fonte não renovável. Então, você tem quase que uma obrigação perante a sociedade de aproveitar esse potencial da energia renovável para tentar manter esse bom índice de renovabilidade que nós temos hoje na matriz elétrica brasileira, que é mais de 80% tocada a fontes renováveis. Então, para manter a segurança de suprimento e mesmo a modicidade tarifária, é importante agregar, daqui para frente, cada vez mais, a geração a partir da biomassa na rede elétrica brasileira. Com certeza, né? E é importante a gente mencionar, né,
Você até falou um pouco aí, né, que é esse último ano, também o ano de 2020, né, parte do ano de 2020, a gente vem realmente enfrentando situação hídrica bastante, que demanda bastante atenção, né, e inclusive o setor elétrico aí de alguma forma tem tentado encontrar alternativas aí, né, e as usinas de biomassa também são uma importante alternativa nesse sentido, né, inclusive a gente teve recentemente, né, leilões adicionais sendo realizados para que pudesse, de alguma forma, suprir essa demanda que a gente tem visto, né? E o Brasil tem esse potencial tão importante, né? E um exemplo recente que eu queria até trazer para a nossa conversa, a China, por exemplo, né? Agora tem vivido aí restrições de energia elétrica por lá, inclusive afetando indústrias, né? E a China que utiliza boa parte da sua matriz energética a partir de origem fóssil, né? Aqui no Brasil, a gente tem essas grandes possibilidades de energia renovável, então a gente deve olhar cada vez mais para esse cenário mesmo, né, Zilmar? Sim, um grande potencial, e eu chamo a atenção também, dado que você fez esta lembrança, a geração a partir de gás, principalmente o gás importado, obviamente, ela tem uma forte influência de variação cambial e de cesta de óleos internacionais. E isso acaba, principalmente nos últimos anos, temos verificado isso, impactando muito na tarifa do consumidor final. Então, essa volatilidade diante de cenários internacionais acabam afetando a conta final do nosso consumidor, quer seja no agronegócio, na indústria ou nas residências. E a biomassa é um combustível nacional, que está aí no agronegócio de forma predominante, e é um combustível que é indexado, né, como eu já acabei de mencionar, firmamos um contrato de 20 anos indexado ao IPCA, que costuma ter um comportamento bem menos volátil do que o dólar ou cesta de óleos internacionais. Então, esse é um aspecto muito importante, uma situação ímpar que o Brasil tem e que a gente precisa aproveitar e diminuir esse ato produtivo que eu acabei de mencionar entre o nosso potencial e o que a gente efetivamente está utilizando da biomassa. Há uma grande avenida, é importante termos uma regularidade e cada vez mais uma melhora no ambiente de negócios, como cada vez mais vender energia renovável da biomassa nesses certames regulados, promovidos pelo governo federal que você acabou de citar. Com certeza, Zilmar. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Sempre que tiver novidades aí relacionadas, né, à questão da bioeletricidade, também novidades aí da Única, queremos contar com a sua participação por aqui, viu? Eu que agradeço e ficamos sempre à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Zilmar. Então, falamos aí ao vivo com o Zilmar Souza, que é gerente de bioeletricidade da Única. A Única, que é a união da indústria de cana-de-açúcar aqui do Brasil. A gente falando, então, um pouco em relação ao recente leilão, né, A-5, em que as usinas de geração de energia elétrica a partir da biomassa lideraram os volumes contratados, isso para né, conclusão de projetos ao longo dos próximos 5 anos aí. Então, uma informação bastante importante, e o Zilmar trazendo para a gente também os potenciais aqui no Brasil para a gente gerar energia elétrica através da biomassa e também através do biogás. Bom, aqui na finalização da nossa entrevista, você vai poder ver as nossas redes sociais, então é só você procurar os nossos perfis para receber as informações atualizadas do agronegócio, e a gente segue com o nosso site 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil, e daqui a pouquinho tem mais boletim ao vivo e você continua ligado por aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.